Glória a Deus. Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua tarde, né, nessa terça-feira abençoada, né, quando nós estamos começando esse programa de hoje, Bastidores de um Chamado, né, louvado seja o nome do Senhor, e mais uma vez, né, nós estamos com o nosso querido amigo, evangelista Daniel, que vai estar dando continuidade, né, no mesmo tema, né, de terça-feira passada, né, e que foi uma bênção, né, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas, né, se identificaram, né, com esse tema também, né, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que Deus venha usar grandemente ainda mais a vida, né, do evangelista Daniel. Quero glorificar Deus pela vida dele, a vida da missionária Tatiane. Sua esposa está aqui, né? Ela está nos bastidores, né? Louvado seja Deus, né, intercedendo pela vida do seu esposo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa tarde. Né? Nós queremos, né, deixar o máximo possível de tempo para ele trazer essa palavra abençoada para as nossas vidas, para os nossos corações, né? E você fica ligado aí, né, compartilha com um vizinho, compartilha com a vizinha essa palavra de fé, essa palavra abençoada, né? Alguns irmãos já estão entrando aqui, né? A missionária Tatiane está online também, né? A Leidiane lá de Jaíba, que Deus abençoe sua vida. Mariana Oliveira, Vanderlei, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nosso irmão Renato está aqui também. Ele é um grande fã do evangelista Daniel, né? O Renato, que Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Elcio, né? Nosso irmão Elcio também está aí. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, né? Vai entrando aí em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Jorge também em nome de Senhor Jesus. Meus irmãos, né, sem perca de tempo, eu quero estar dando sempre os mesmos avisos que nós damos aqui nas terças-feiras, nas quartas, nas quintas, na sexta, na segunda-feira, né? E que por quê? Porque, né, o podcast, nós estamos podcast de segunda-feira até sexta-feira, né? Palavras abençoadas da parte de Deus para as nossas vidas, né? Segunda-feira temos aqui às 18 horas, palavra que liberta com o nosso pastor presidente, nosso pastor Jorge Alexandre, né? Já quero agradecer a Deus pela vida deste grande homem de Deus, o qual tem abrido espaço para que nós possamos falar do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas que nos assistem, que nos veem, né? Em nome de Jesus. E terça-feira, hoje, né, Bastidores de um Chamado com o pastor Ederson e pastora Bia, né? Que Deus venha abençoar a cada dia, cada vez mais também nossas vidas aí. Quarta-feira, na Frequência do Amor com o pastor Wender e missionária Priscila, está sendo uma bênção também, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, Nas Mãos de Deus com a pastora Edneia, que Deus abençoe a vida da serva do Senhor também, em nome de Jesus. Sexta-feira, nós temos também nosso querido amigo pastor Marcelo, Alcançados pela Graça. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida também, nosso pastor amigo, pastor Marcelo, né, em nome de Jesus. Mais alguns avisos, né, para você apoiar essa obra, para você ajudar essa obra. Vai aparecer um QR Code no cantinho da sua tela aí. Ajuda essa obra com qualquer valor, qualquer quantia que Deus colocar no seu coração nessa tarde de hoje, ou então algum outro dia. Por quê? Porque quando você entrar nessa live, né, você entrar lá no YouTube, você vai ver, né, as lives sendo aí apresentadas, e no cantinho da sua tela tem um QR Code. Abençoe esta obra, ajude esta obra, porque Deus, ele pode abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deixe também, né, o seu like, é muito importante para que essa obra possa crescer ainda mais, né? Não se esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar as novidades e fazer parte, né, do nosso programa aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos?
Que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas. E nós vamos ouvir a pastora Beatriz com uma oração, né, abençoada aqui nessa tarde de hoje. Logo após ela vai estar entregando aqui por evangelista Daniel. Nós vamos dar bastante tempo para ele hoje, né? Porque o homem só é pequenininho, mas tem muito azeite dentro dele, tá derramando, né? Glória a Deus. Viu os tamanhos dos vasos de azeite é tudo pequenininho, né? Os azeitinhos que o pastor dá, né? Então, mas é bênção, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso diretor aqui também, Odávias. Deus abençoe sua vida. O Luiz, o Mota também, que não pôde estar aqui. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Bia está com a oportunidade. A gente não pode esquecer, né, que amanhã nós temos culto, né? Às 7h30 da noite nós temos culto. Avisa aí que eu esqueci de avisar. Vai ter culto amanhã a partir das 7h30 com o nosso pastor Jorge Alexandre. Culto de cura divina, de revelação da palavra de Deus. Você não pode perder, você que precisa de um milagre, né? A partir das 7h30 nós temos culto, né? Nós temos também, na quarta de manhã, nós temos, né, consagração com o Ministério de Intercessão a partir das 8h30 da manhã. Você pode estar vindo, viu? Você que tem uma causa, você que precisa de oração, a partir das 8h30 da manhã, na quarta-feira, né? Nós temos culto. Temos culto também na sexta-feira, né, com a nossa missionária pastora Juliana, missionária Regina e missionária Jaciele, né? Tem sido uma bênção, sexta-feira de libertação. Sexta-feira agora nós temos um culto, né, com as nossas queridas pastoras. Tem sido uma bênção, Deus tem entrado, tem feito grandes coisas. No sábado de manhã nós temos consagração com ciclo de oração, né? É aberta ao público, pode vir homem, pode vir mulher. Deus tem uma palavra para você. Domingo de manhã nós temos culto, né? Também culto da família, o culto da primícia, né? Agora está na direção do evangelista, né, Elcio, né, e a sua esposa missionária Regina. Por enquanto, o pastor Hilton e a pastora Andréia teve que se afastar, né, mas em maio eles estarão de volta. Mas não perca, e domingo à noite nós temos às 18 horas culto da família com o nosso pastor Jorge Alexandre. E na segunda nós temos tarde da bênção com a pastora Lúcia, com a pastora Neuza e a pastora Mari. Então, irmãos, você não tem o que reclamar. Todos os dias Deus tem uma palavra para você. Até na terça-feira nós temos culto de ensino com o nosso queridíssimo pastor Américo, né, e a nossa pastora Marta Mabi. E tem sido você que quer aprender da palavra. Hoje, às 7h30 tem o culto de ensino. Se você quiser vir aprender, venha, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Então, todos os dias temos culto, todos os dias. E todo primeiro sábado do mês, nós temos consagração com a intercessão, viu? Venha, Deus tem uma palavra também, né? Dia 4, né? Dia 4, agora nós temos culto com a intercessão e nós esperamos você. Então, não tem o que reclamar, não tem culto, não tem igreja, não tem. É só você querer se dispor a vir. Eu vou fazer uma oração bem rápido, tá bom? Eu quero que você feche os seus olhos, aonde você estiver, né? Porque eu já quero passar para o evangelista Daniel, porque nós temos que dar continuidade. Foi um monte de gente chegava e falava para mim, meu, que palavra foi aquela? O povo gosta de falar sobre. Inclusive, eu quero que você deixe aí, ó, no seu comentário, quem tiver aí, deixa aí, ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero que você deixe essa frase, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus amado, Pai querido, diante da Tua presença, nós nos colocamos nessa tarde de hoje para Te agradecer e Te engrandecer na beleza da Tua santidade e dizer que Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós Te engrandecemos porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Somos totalmente dependentes da Tua presença, dependente de Ti, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada.
nada. O nosso tempo não serve para nada se o Senhor não estiver nele. Porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor tem o controle das nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nessa tarde de hoje vai entrar pessoas nesta live que precisa de uma resposta, que precisa de uma cura, que precisa de um renovo, precisa de uma porta aberta, precisa de libertação dentro da tua casa, e somente o Senhor pode operar este milagre. Jesus, eu creio que através desta live vidas serão alcançadas, pessoas serão libertas, a ansiedade vai bater de retirada, a depressão vai bater de retirada. Senhor, eu creio que através desta live, enquanto nós estamos aqui falando da tua palavra, o céu já está se movimentando a favor dessa serva, desse servo do Senhor. Visita a saúde emocional. Quantos estão com ansiedade? Quantos estão com desequilíbrio emocional? Senhor, mas eu creio que cadeias estão sendo quebradas nessa tarde, através desse clamor, Senhor. Jesus, há momento de clamar, há momento de marchar, há momento de chorar, e nessa tarde de hoje nós levantamos um clamor para que o Senhor, assim como escutou, papai, o clamor daquele povo que havia 430 anos, meu pai, cativo na mão do Egito, mas o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ouviu o choro do povo, ouviu o gemido do povo. Então nessa tarde de hoje, ouve esse clamor, ouve essa alma abatida. Jesus, vai descendo com a cura na visão, vai descendo com a cura, meu pai, de infarto, vai descendo com a cura do câncer nessa tarde de hoje. Entra, vai quebrando todo impedimento, visita o rim, visita o fígado, visita toda a parte do corpo, vai visitando, vai repreendendo agora, meu pai, agora nessa tarde de hoje, todo levante espiritual contra a casa dessa serva, contra a vida, meu pai, do teu filho, em nome de Jesus, que toda ferramenta, eu profetizo agora, que toda ferramenta preparada contra o seu povo, Senhor, não venha prevalecer, mas venha ser lançada no fogo do inferno, porque o inimigo ele vem por trás, mas o Senhor é quem chega na frente. Então, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, as nossas vidas nessa tarde de hoje, que o Senhor venha dar uma palavra, meu Pai, direcionada a corações aqui, quebranta corações, porque a tua palavra, aonde ela entra, alguma coisa tem que acontecer. Eu te peço nessa tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar já para o evangelista. Eu já ia falar evangelista Renato, tu acredita? É que o Renato tá aqui, ó. E falou assim, tá online aí. Tá online, é seu fã mesmo, hein? A gente é lado a lado. Vou passar por evangelista Daniel, né? Para ele estar dando continuidade sobre a palavra, sobre a volta de Jesus. Eu estava ministrando esses dias numa igreja e eu falei assim, é muito pouco falado, né? Sobre a vinda de Jesus. Né, sobre a vinda, tem pessoas que nem acreditam mais. Eu já escutei pessoas falar assim para mim, evangelista Daniel, desde quando eu nasci que eu escuto falar que Jesus está voltando. Mas as pessoas não entendem que a volta de Jesus não é só ele vir nos céus, mas e se ele volta para mim, né, hoje? Né? Como é que eu estou? Como é que eu estou preparada? Né? Será que eu estou preparada? Foi uma coisa que você falou, né, semana passada. As pessoas elas falam assim, mas eu não estava preparado. Então, peraí, você tem que esperar o azeite acabar para você ir comprar, né? E aí, muito forte. Então, esse tema abordado mexeu bastante comigo, né? Fiquei pensando durante a semana, que quando a palavra vem, né? Ela fica na nossa mente. E eu fiquei pensando depois, eu falei assim, gente, é verdade, nós temos que estar... E eu, de noite chorando, eu falava, Jesus, se eu voltar agora, eu quero que o senhor volte, eu esteja acordada, viu? Não dormindo. Você tá com oportunidade. Inclusive, tem até uma resposta para isso aí que você acabou de falar aí. Vou estar dormindo. Responde. A paz do Senhor Jesus a todos que estiverem aqui vendo esta programação abençoada. Eu louvo a Deus por essa grande oportunidade. Deus abençoe vocês, o casal, a pastora Bia, o pastor Edson. Vocês são uma bênção de Deus, têm acompanhado aí a saída de vocês e têm acompanhado aquilo que Deus tem feito. E aí alegra a gente saber que tem um casal nessa pegada, né, na obra de Deus. Então, não só eu, a minha esposa que também está aqui, a gente vê vocês, a gente vê como
é também um modelo assim, a ser seguido de casal, de pessoas que fazem a obra de Deus. Que Deus continue honrando e abençoando vocês poderosamente. Obrigado por abrir essa oportunidade, parte 2 já aqui, sobre o tema A Volta de Cristo. E estamos aqui, vamos abordar o tema aqui. O Odávias também que está aí na programação. Manda um salve aí, Odávias, a paz do Senhor. Deus. Aí, esse aí é o Odávias. É o que faz a coisa aqui acontecer também. Esse menino é uma benção. Minha esposa tá ali, a missionária Tatiane. Tá no esconderijo do Essa Altíssimo. mulher linda tá ali, só ela tá nos bastidores dos bastidores. É, que o ela tá programa nos já é os bastidores. bastidores. E ela... Ela é o Mas tá bastidor ali, do teu chamado, né? Ouvir a câmera. É uma intercessora forte que tá aqui comigo, minha companheira de todas as horas, uma bênção, uma mulher de Deus. Quero louvar a Deus também por cada um que tá online aí, você que tá deixando seu comentário, deixando aqui a sua paz do Senhor. Aos irmãos que estão aqui, os meus amigos, o evangelista Elcio, o evangelista Renato, pastor Hilton vai acompanhar também. Uma bênção de Deus, a paz do Senhor para vocês e que Deus possa abençoar também o nosso pastor presidente, o pastor Alexandre. Pastora Cessa também, que é quem abriu essa porta, essa oportunidade. Verdade. Para que houvesse tanto esse podcast quanto os demais. E que é uma ferramenta aí poderosa para alcançar pessoas. Glória e que Deus a Deus possa continuar falando conosco. Assim como ele falou na primeira parte, que ele fale também aos nossos corações aqui nessa segunda parte. Mas antes de eu entrar aqui, até no texto base, isso que você falou é tão forte que está lá na Epístola de Pedro. Que alguns até naquela época escarneciam, dizendo... mas desde o início as coisas ainda permanecem do mesmo jeito. Verdade. Aí Pedro vai dizer, mas eles se esquecem que já houve o dilúvio. E essa demora, entre aspas, na verdade a Bíblia responde que ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca. Uhum. Então, o fato de Jesus ainda não ter voltado é porque ele tá sendo longânimo. Ele está tendo uma paciência para que as pessoas se arrependam. Só que uma coisa também muito forte é que até a paciência de Deus, ela acaba. Verdade. Vai chegar uma hora, ele dá tempo para a gente se arrepender, para a gente se colocar na brecha que ele quer que a gente esteja, mas vai chegar um momento em que até a paciência de Deus vai se esgotar e vai dizer, não, eu já dei todas as oportunidades, ele conhece a minha palavra, então é hora. Verdade. Então é momento da gente não ser tímido. Porque o tímido que está lá no Apocalipse, ficaram de fora os tímidos, não é aquele tímido como a gente conhece, que tipo, alguém gosta de, no caso, o homem gosta de uma mulher, mas ele é tímido, ele não consegue ter desenvoltura para chegar. Não é essa timidez. A timidez que está descrita no Apocalipse, ela é aquela timidez de que a pessoa conhece a verdade, sabe da verdade, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Forte isso daí. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele fica tímido. E a Bíblia fala que ficarão de fora os tímidos. Por isso que a gente tem que se lançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente não venha se arrepender. Porque a oportunidade que a gente está tendo é agora, em vida, então aproveite. Vamos pro texto base já. Entendeu? E lembrando Você entendeu que... porque eu sou doida, né? Porque o primeiro versículo que eu li foi esse: os tímidos não herdarão o reino do... Aí eu falei, o quê? Ó, tá vendo, né? Você entendeu, né? Não Entendeu, não. Lembrando que você que está online aí, se você quiser deixar a sua pergunta, a gente vai abrir um espaço aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas se eu não conseguir responder todas aqui no espaço do programa, deixa aí nos comentários aí que eu vou estar lá mais tarde respondendo o seu comentário. As que der a gente responde aqui mesmo. Se não der, eu tento responder depois. Mas não saia desse programa com dúvidas. Esse é um tema muito forte para os nossos dias. E não é mais tempo para a gente ser tão inocente assim a respeito desse assunto. É Verdade. momento da gente estar vigilante. Mateus 24, no versículo 42. Aqui a gente terminou no 44, então eu vou... Do versículo que a gente terminou a parte 1, a gente vai começar a parte 2. Mas eu vou puxar um pouco antes no 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então é algo repentino. E esse algo repentino é referente ao arrebatamento da igreja. Então, como a gente falou na primeira parte aqui, eu vou fazer uma recapitulação rápida. O arrebatamento ele é algo que está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Verdade. Então, ele fala para a gente estar apercebido. Por quê? Porque é tempo de posicionamento. A gente que conhece a Deus, está na presença de Jesus, a gente precisa ter esse
posicionamento. E a gente explanou muito essa parte, então se você não pegou a primeira parte, assista a primeira parte, que a gente aprofunda muito, mas aqui nessa segunda parte eu quero colocar algumas outras bases que a gente não trabalhou na primeira parte, que eu já vou partir lá para 1 Coríntios 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 51. Olha o que está escrito lá. Eis que vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui Paulo está reforçando a ideia do arrebatamento. Que ele diz, nem todos dormiremos, mas o dormir que ele está falando aqui não é o dormir do descanso, ele está dizendo aqui da morte. Ele está dizendo, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos. Ou seja, se o arrebatamento vir hoje, a gente é participante disso, então nem todos dormiremos. Então não são todos os cristãos que vão experimentar a morte. Haverá os cristãos que não vão experimentar a morte e vão participar do arrebatamento, que é o que eu creio que a gente vai viver ainda nesse tempo. Eu creio também. Do jeito que as coisas estão avançadas aí, então Paulo disse, nem todos dormiremos. Então você percebe que é uma coisa tão repentina que nos tempos do apóstolo Paulo, ele esperava já o arrebatamento. Porque ele se colocava como se ele fosse participante daquele arrebatamento, que a qualquer momento poderia acontecer. E já se passaram quase 2000 anos e a gente está aí, mas não deixa ainda de ser algo repentino. E ele diz que ele vai vir a hora que a gente não pensa. Então, na hora que a gente menos esperar, no abrir aqui... Está até no texto aqui, no abrir e fechar de olhos. Então vai ser uma coisa muito rápida. Alguns fazem um cálculo aí, 8 milésimos de segundos. Alguns gostam aí de entrar, aprofundar nessa parte, mas o que a gente entende é que vai ser muito rápido. Quando você menos imaginar, sumir um povo. Sumir um povo, não vai estar mais aqui, o arrebatamento vai acontecer. E quando esse arrebatamento acontecer... vai se abrir aquele período da grande tribulação, onde o anticristo será revelado, e aí a coisa vai ficar feia para quem ficar aqui, viu? Exatamente. E aí eu fico pensando, as pessoas não conseguem ser crente hoje, pastora Bia, pastor Edson. Imagina no período da tribulação, né? Então a oportunidade que você tem para fazer as coisas é para já, não tem mais tempo, sabe? Não tem mais o que esperar, não tem mais o que, se entregar uma profecia, se me chamarem, aquilo. Isso. Não, é você. É você se posicionar. A salvação, ela é individual. Então é necessário essa consciência de se posicionar logo. De não ficar esperando por A, B, C. Não. Jesus está esperando a sua atitude. Verdade. Então a responsabilidade é pessoal. Eu só vou se meu marido for, se minha filha me acompanhar. Não, é você. Toma atitude de você. De tomar o passo, né? O evangelista Daniel, mas tem uma questão também, por exemplo, na hora do apelo, a palavra queima na pessoa, né? Isso aconteceu comigo no início, né? Mas quando eu me vi, eu já estava lá na frente do altar. Mas tem ali no momento ali do apelo também, né? A pessoa, ela quer ir, mas tem algo que trava a pessoa, né? Para ela não chegar aí até lá na frente. Sabe? O mundo espiritual, ele é real, e as pessoas não acreditam, né? Tá queimando por dentro, talvez ela fique ali na casa dela, eu devia ter ido lá na frente, eu devia ter aceitado a Jesus, né? Ou eu já ouvi também pessoas falar assim, você quer ir? Não, agora não, eu ainda tenho muito que viver ainda. Já escutei muito isso quando eu falava com alguém, falava, você quer ir lá? Jesus está te esperando, ele pode mudar. Não, eu ainda tenho muito que viver, né? E é um momento que, quando você tomar uma decisão, você já encheu o seu coração, vai. Não, Satanás, você não tem poder, não. É agora. Né? E porque isso faz a gente lembrar até a mulher de Ló, né? Que olhou... Deus está chamando ele, mas ele ainda está olhando para trás. Olhando para trás. Isso, e Jesus verdade. Alertou, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não olha para trás. Não olha para sua velha vida. Mas tem que olhar para frente. A ordem dos anjos para Ló, que a gente fez aqui a tipologia bíblica na parte 1, fala justamente disso, para a gente olhar para frente. A gente não tem que olhar para o que ficou para trás, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, e ele disse mais ainda, aquele que quiser achar a sua vida vai ter que perder, mas aquele que perder a sua vida vai achar.
Então a gente perde a vida aqui na Terra, mas a gente ganha uma celestial. Os que as pessoas precisam entender é isso. Quando você renuncia à vida terrena, você ganha uma vida espiritual com Deus e a salvação. Então, na verdade, o seu coração está nas coisas passageiras, vai ser algo muito complicado. A gente tem que atentar para as coisas que são do alto, onde a traça, nem a ferrugem corrói, porque isso é a salvação. Isso é o que vai transformar a nossa vida de verdade. Verdade. Precisa se desprender disso. Não dá para ser mais uma espécie de jovem rico. A gente tem que fazer o que Jesus pede, obedecer, porque a gente ganha muito mais do que se a gente ficar nesse mundão aí. Porque Jesus, ele tem vida e vida com abundância, e não o mundo. O mundo tem uma paz que não é uma paz verdadeira. Por isso que Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá. Porque a paz de Jesus ela é verdadeira. A vida de Jesus é abundante. A vida do mundo não é, mas a de Jesus ela é. E a gente entende que nessa hora há uma batalha espiritual ali. Por isso que é importante a igreja de intercessão e tudo, porque é o momento onde uma alma vai ser reconhecida no céu. Então, por isso que é uma coisa muito forte. E o interessante, a gente falando aqui de arrebatamento, a gente trabalhou com Tessalonicenses 4,16. Você percebe que os mortos em Cristo, eles ressuscitam primeiro e se encontram com a gente nos ares, aliás, nas nuvens. Então, quem morreu em Cristo e nós que ficarmos para o arrebatamento, a gente vai se encontrar nas nuvens, mas Jesus vai encontrar com a gente nos ares. E aí vai se cumprir João 14, que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Então, Jesus prometeu levarmos para o céu. Então, você vê que ele vem encontrar com a gente nos ares, ele não vem para a terra. Do contrário do que muita gente pensa, de que o arrebatamento e a volta em glória de Jesus é um único acontecimento, não tem como. A vinda de Jesus ela é dividida em duas etapas. A primeira é o arrebatamento, não tem como fugir disso. A primeira etapa da vinda de Jesus, ocorre o arrebatamento. Jesus ele não vem visível para a terra ainda, ele encontra com a gente nos ares, a gente vai para o céu. Só depois, no final da grande tribulação, é que nós vamos vir com Jesus em glória. Então, nessa primeira etapa ainda, é o arrebatamento que acontece. Esse arrebatamento acontece, a terra que vai estar... Enquanto a terra... O fato curioso é que enquanto a terra vai estar em grande tribulação, a gente vai estar celebrando lá o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Enquanto vai estar tendo festa no céu, o povo vai estar tendo grande tribulação aqui na terra. Você vê o contraste. Você vê que a gente vai para o nosso momento de maior alegria, que é encontrar com o nosso Senhor, enquanto quem fica vai sofrer o pior período da história. Porque a Bíblia diz que nunca houve e também nunca haverá período semelhante. É um período tão diferente que desse período Jesus prometeu livrar a gente. É um período tão diferente que esse período, em nenhum momento da história da igreja, Jesus prometeu tirar, arrancar a igreja da terra, mas para o período da grande tribulação ele falou que livra. Porque Deus ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E ele é o Deus que tira a gente da grande tribulação e nos leva para o céu. Então, enquanto a gente vai estar tribunal de Cristo, a gente vai estar sendo galardoado, recebendo a nossa premiação pelas obras que a gente fez aqui na terra, a gente vai participar depois das bodas do Cordeiro, a terra vai estar pegando fogo, literalmente. Então você percebe que há um contraste muito forte. E que parte você vai querer estar? Você vai querer estar no céu ou você vai querer passar uma grande tribulação? Eu vou querer estar no céu. E a escolha é nossa! A escolha é nossa! Do contrário que muita gente pensa, não, vamos viver um dia após o outro, não é bem assim. As nossas atitudes vai definir o nosso futuro. A gente pensa que é os outros, se alguém me ajudar, se alguém fizer, se alguém falar, não, é nós. É nossa escolha. Eu costumo falar assim, né? As pessoas falam assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. São poucos escolhidos, mas os escolhidos, quem se faz somos nós. Exatamente. É nós que se faz escolhido, né? Chamado todo mundo tem, mas ser escolhido é nós mesmos que se faz, né? Você acabou até de falar isso, né? É a nossa escolha que vai fazer ou a gente ficar para a tribulação ou a gente ir, né? Para a festa que está preparada para nós. Porque uma promessa foi feita. Porque eu costumo falar assim, que a maior promessa que foi feita não foi carro, não foi casa, não foi dinheiro. Porque as pessoas elas são apegadas. Nós estamos vivendo um século que o Deus é o dinheiro, né? Então, mas a maior promessa que foi feita
é que ele iria preparar uma morada, que foi até falado, né, na primeira parte, que ele falou assim, eu estou indo, mas vou preparar uma morada, João 14. né? E isso as pessoas não fixam na mente. Elas se preocupam com as coisas assim, tá tão preocupada com a rua esburacada e vai andar de rua de ouro lá em cima. Tá tão preocupado em beber a Sabesp não tá dando nem conta que as represas tá esvaziando. Lá a água é cristalina. Lá em cima, sabe, entrar na mente da É pessoa. fartura de tudo. Porque tá preparado, não é? Então é isso que nos aguarda. Então quando a igreja for tirada daqui, é tribunal de Cristo. Vamos receber a coroa, vamos ser galardoados de acordo com a nossa obra. E o interessante é que o salvo, ele é galardoado pelas obras, mas se a obra foi feita de qualquer jeito, ela é queimada. Meu Deus. Porque é apresentado como uma obra de palha. E lá vai entrar, Paulo, ele vai falar muito a respeito desse assunto lá na Epístola de Coríntios. Ele vai falar a respeito tanto de galardão quanto as obras. Então, quando você aceita Jesus, você tem a salvação. Só que a qualidade da nossa obra, aquele dia vai ser avaliada. A qualidade do que apresentamos a Deus vai ser avaliada. Porque maior do que tudo, assim, é Jesus. Se a gente receber Jesus, estamos salvos. Você renunciou ao pecado, você está ali com a sua vida diante de Deus corretinha, você é salvo. Porém, as obras vão ser avaliadas. E eu quero deixar uma reflexão até dentro disso. Como é que tem sido as nossas obras? Será que temos apresentado o nosso melhor ou temos feito alguma coisa de qualquer jeito? Verdade. Porque se fizermos algo de qualquer jeito, enquanto estamos nessa caminhada cristã, naquele dia a obra vai ser queimada. E essa obra que vai ser queimada não vai ser galardoada. A obra que vai ser galardoada é a obra que a gente fizer com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Com amor, né? Provada mesmo com fogo. Então, até mesmo as nossas obras, a gente vai receber uma recompensa nesse tribunal de Cristo, de acordo com a qualidade do que fizemos. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, às vezes parece que tudo que a gente está fazendo, tanto na nossa família, na nossa casa, parece que ninguém está vendo, não está acontecendo nada, mas tudo que a gente faz perante a presença de Deus está sendo registrado. E um dia a gente vai ser galardoado por isso. A maneira como tratamos os nossos familiares, a maneira como evangelizamos, a maneira como se comportamos no nosso casamento, a maneira qual nós pregamos, a maneira qual nós louvamos, tudo isso um dia vai ser avaliado. Então, qual tem sido a qualidade daquilo que temos apresentado diante de Deus? E isso aqui vai ser revelado no tribunal de Cristo. Então, se você quer ser galardoado, você quer receber algo bom naquele grande dia, você quer ter a sua obra aceita diante de Deus, faça com todo o coração, faça com todo empenho, com todo amor, tudo que você for fazer. Vai fazer alguma coisa para sua família, vai fazer alguma coisa no seu trabalho, vai fazer alguma coisa para alguém. Você é um cristão, faça com amor, faça com zelo, porque isso está sendo avaliado. Até aquilo que a gente pensa que é isso aqui é tão insignificante, está sendo avaliado também. Naquele grande dia, a gente vai receber de acordo com aquilo que a gente caminhou aqui na Terra. Meu Deus. Então vamos apresentar o nosso melhor. É momento de despertarmos a nossa melhor versão. É momento da gente se colocar e falar, não, Deus, eu realmente vou fazer a sua vontade do jeito que é para ser feita. Meu Deus, isso aí é tremendo, né? Meu. Tremendo isso aí. Eu lembro, você fez eu lembrar que quando eu trabalhava mexia com coisa de buffet, né? E aí pediram para mim arrumar lá a parte lá dos utensílios, né? Era tudo jogado assim, tudo. E eu fui arrumando, aí a pessoa falou assim para mim, rapaz, não faz bem arrumado, não. Porque se ela vê que você gosta de arrumar e fazer bem arrumado, ela vai querer colocar você para fazer só isso. E eu comecei a pensar assim, dessa forma. Eu falei assim, mas não é porque eu tô vendo pessoas fazer de qualquer jeito que eu vou ter que fazer da mesma forma. Isso serve para a vida cristã. Porque as pessoas fazem a obra relaxadamente, né? Fazem, né? Um dia eu vou, outro dia eu não vou, né? Um dia eu não fico no banheiro, outro dia eu não quero ficar. Isso é forte. E isso é porque as pessoas acham que para perder a salvação é difícil. É a coisa mais fácil para você perder a salvação. Se você não tiver no posicionamento e fazer aquilo que Deus colocou na tua mão com perfeição. Né? Eu tô na igreja e já tô salvo. Você sabia que tem muita gente que pensa isso? É uma coisa muito essencial vir para a igreja, mas não só de corpo presente. Uhum. Mas mais importante do que estarmos na igreja é sermos igreja.
É nos comportarmos como cristãos, nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É nascer de novo, é você se despojar do velho homem e renascer para Cristo. Você tem uma nova identidade. Inclusive, identidade é uma coisa que todo cristão tem que ter. A gente admira pessoas, a gente acompanha pregações, louvores, tudo, mas uma coisa muito importante é o cristão ter a sua identidade. Só tem duas coisas na Bíblia que nos permite assim ser imitados assim. Embora a gente pode pegar um traço ou outro de alguém que a gente admira, tudo, tem nada contra isso. Mas Paulo falou, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele falou para a igreja que ele tomava de conta. Me imitem como eu imito a Cristo. E o apóstolo João falou, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós devemos pegar Cristo como modelo. E se você quer pegar um modelo terreno, pega a sua liderança. Pega a sua liderança. Porque, vamos supor aqui, na nossa igreja aqui, nós temos o pastor Alexandre como pastor presidente. Então, o modelo de imitação tem que ser ele também. Porque se fazemos parte da maravilha de Cristo, e o pastor Alexandre, ele é o pastor líder, ele é o anjo da igreja, então significa que o modelo que vai funcionar vai ser o modelo que a gente imitar ele. Não adianta, de repente, é que nem eu falo, a gente pode ter um traço de alguma outra liderança, nada contra isso, mas o modelo de imitação para o cristão bíblico, a qual está aqui escrito, é a gente seguir o padrão de Cristo, imitar a Cristo, agir como se Jesus agiria se estivesse no nosso lugar, mas ministerialmente falando, se tem alguém que você tem que copiar, é a tua liderança. Forte isso aí, hein? É a tua liderança, não adianta você estar aqui na Igreja Maravilhas e querer imitar a liderança de uma outra igreja, não adianta. O que vai funcionar, o que vai fazer você crescer é você ver aquilo que a tua liderança faz e você tentar fazer parecido. Você imitar aquele modelo, porque é aquele modelo que vai dar certo. Porque Deus não colocou o pastor Alexandre aqui à toa. Deus colocou ele aqui porque sabia que a característica dele para este ambiente, para esse tempo, é o que vai funcionar. E o problema de muitas igrejas é que ele tem uma liderança e ele quer imitar o fulano, ciclano, beltrano, ele quer ser de uma outra característica, não vai dar certo. A gente tem que ter a nossa originalidade, né? A gente tem, mas o modelo aqui que vai funcionar é você se espelhar na tua liderança. É isso que vai dar certo. Não adianta você querer fazer de outra forma, de outro modelo que não vai encaixar muito bem. Você quer ver se o ministério alavancar você crescer? É você olhar para a tua liderança, você olhar para o modelo de cristão e você falar, é aqui que eu tenho que seguir. Essa é a direção. Você quer crescer espiritualmente? Olha para a tua liderança, olha para Jesus, olha para o modelo bíblico que está exposto diante de você e siga. Você vai crescer maravilhosamente. Forte. É assim que a gente cresce. Então tem muita pessoa frustrada no ministério. Querendo dizer, por que Deus só usa a Bia? Por que Deus só usa o Edson? O evangelista Daniel tá ali e tal. Tem pessoas que se frustram, mas você pega o modelo dela, o modelo de vida dela, é totalmente o contrário daquilo que Deus está exigindo dela. Então, quando a gente parar de bater cabeça, no modo de dizer assim, bater cabeça é tipo você tentar de um jeito, tentar de outro e não dá certo, faz nesse modelo que vai funcionar. Verdade. Olha para a Bíblia, olha para Jesus, olha para sua liderança e segue. Você vai ver seu ministério fluir. Porque você vai estar debaixo de uma obediência. Você vai cumprir princípio. Então, isso que vai fazer a nossa vida cristã caminhar. E a unção que você admira é a unção que você atrai, né? Exatamente. Eu aprendi isso com ele. Uma vez eu fiquei questionando, falei, por que eu não consigo pregar igual as outras pessoas que pega o versículo aqui de Daniel e prega só em Daniel? Aí um dia ele estava ministrando e Deus falou, observa ele pregando. É a unção que você atrai, que você admira. Você vai atrair, você vai ser igual a você vai imitar ele. A Tati estava pregando esses dias, ela, algum trejeito do pastor Alexandre, ela pegou, eu falei, você tá fazendo umas coisas parecidas com o pastor Alexandre. Tá vendo aí, ó? Mas sabe qual foi o feedback? O pessoal chegou nela e falou, puxa, Tati, como você tá ousada? Que unção é essa, mulher? Então você tá percebendo? A unção que você respeita. Não sei se foi intencional, mas você vê que quando você segue, Deus até te usa mais. Exatamente. Deus te usa. Você tem um modelo para ser seguido. A gente faz parte, falando para os membros aqui mais local da Maravilha de Cristo, você quer prosperar, você quer crescer ministerialmente, olha para sua liderança e segue, vai dar certo. Porque você faz parte deste ambiente, não é você copiar o modelo da outra igreja. Embora nós entendemos que a igreja de Cristo ela não tem placa, mas para cada lugar, para cada ambiente, Deus tem uma visão. Então é dentro dessa visão que a gente tem que se encaixar, porque é ali que vai fluir. Verdade. É ali que vai caminhar.
É verdade. Então já tá indo até um bônus aqui, tá até uma coisa mais Tá vendo? ministerial já. Você que quer crescer ministerialmente, segue essa dica, né? É só você, como é que fala? Seguir, admirar o seu A sua liderança, líder, o modelo a sua bíblico, liderança, imitar Cristo, verdade. isso vai funcionar maravilhosamente. Vamos lá para Colossenses. Vamos. Bora que tem tempo ainda. Eu quero Bora, ouvir vamos lá. palavra mais. Colossenses 3, 4. Tá vendo que eu tô falando pra você? Ele é calado. A povo pergunta pra mim, você não deu seu marido? Eu falei, mas ele é que é calado. Colossenses 3, 4b. Olha o que está escrito lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então a gente vai vir, quando Jesus vier em glória, a gente vai vir com ele. Mas para a gente vir com ele, primeiro a gente já foi retirado no arrebatamento. Isso. Então a gente é retirado no arrebatamento, participa do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. A gente vai receber vestes de linho fino, que é a justiça dos santos. E a gente vem com Jesus em glória. Então você percebe que quando a gente vem com Jesus em glória, tem gente que fala, mas é onde que se encaixa o tribunal de Cristo? O boda do Cordeiro está explícito lá no capítulo 19. Mas muitas pessoas têm dúvida a respeito do tribunal de Cristo. Mas quando a gente vai participar das bodas, diz que a gente já está vestido de linho fino, que é a justiça dos santos. Ou seja, a gente já foi galardoado, a gente já está com novas vestes celestiais. Então ali a gente já foi galardoado, a gente já foi premiado. Então acontece o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, quando finaliza a grande tribulação, que é um período total de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais de um período terrível. Então, no final de tudo isso, vai ocorrer a batalha do Armagedon. Vai ocorrer a batalha do Armagedon e vai ser as nações contra Israel. E nesse momento, Jesus vai vir como um guerreiro. Jesus vai vir glorificado junto com a igreja. Nós estaremos junto com ele nesse momento, porque aqui Colossenses defende isso. E vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse 1,7, que diz, e todo olho verá. Então, na batalha do Armagedon, no dia do juízo, então Jesus vem em glória, a gente vem com ele. Então, nesta vinda de Jesus em glória, ele será visível para todos verem. Então, todas as pessoas que estiverem habitando na terra nesse período da grande tribulação, vai ver um Jesus corporalmente. E não só Jesus, mas um exército, a igreja toda junto, também cavalos brancos. Então, esse momento vai se dar no final da grande tribulação. Ele vai vir e vai ser uma coisa muito poderosa. Eu vou até ler aqui, vamos lá para Apocalipse 19. Meu Deus. O Apocalipse 19, ele deixa explícito essa volta de Jesus. Essa volta gloriosa, onde Jesus ele vem com o corpo glorificado. Glória E uma a Deus. coisa interessante é que o corpo glorificado, a gente vai ser transformado, lembra? No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Então será esse nosso corpo, só que revestido da imortalidade. Aí nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Tenta procurar o corpo de Jesus por aí, ninguém acha. Por quê? Porque o próprio corpo que ele habitou aqui na terra foi o mesmo corpo que ele subiu ao céu. Verdade. Só que transformado, glorificado. Esse será o nosso corpo. Significa que eu vou conhecer a Bia, eu vou conhecer o Edson, vai chegar lá, a gente vai saber quem é quem. Tem gente que tem essa dúvida. Nós vamos nos reconhecer no céu? Vamos. Vamos. Eu peguei uma aula de teologia do pastor Américo que ele falou assim, que a gente vai reconhecer, só que a gente não vai ter o sentimento... É porque toda a tristeza ficou para trás. Exatamente. Toda a lágrima foi enxugada. Isso. E a gente vai ter, mas a gente vai olhar, a gente vai entender o que a gente passou, a gente vai se conhecer, mas vai ser um sentimento de alegria tão grande que vai ofuscar tudo de ruim que a gente passou. Porque o peso de glória vai ser tão grande que... Vai ver só as risadas da Bia aqui, né? Vai ser um sentimento muito profundo. É muito forte. Então a gente vai se reconhecer, a gente vai saber quem é quem lá no céu, sim. Vamos saber, sim. A gente vai vir com Jesus, estaremos para sempre com o Senhor. A partir do arrebatamento, a gente estará sempre com o Senhor. Então, tudo que para onde a gente caminhar, Jesus vai estar ali com a gente. Corporalmente. A gente tem a presença do Espírito Santo hoje, temos a presença de Deus com a gente. Mas para esse período estaremos sempre com o Senhor, de forma corpórea, com Jesus em glória. Olha o 19 que diz, ó. E vi o céu aberto, o céu vai se abrir.
E eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha, e seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Foi aquilo que a gente recebeu lá nas bodas, aliás, no tribunal de Cristo. Tem uma Essa veste aqui. Tem uma pergunta aqui para você. Diga. Uma irmã falou assim, ó, por que dizem que não lembramos das pessoas, então? Só reconhecemos quem está no céu. Duas perguntas praticamente. Na verdade, assim, desde quando Jesus estava na Terra... Quem foi? Foi André, A Dé Amanda. Na verdade, desde que Jesus estava com seu ministério terreno, ele deu a parábola do rico e Lázaro. Era isso que eu ia falar. Então, o rico sabia quem era o Lázaro. Era. Eles se conheciam. Mas eu não entendi essa parte. Como assim que os mortos não reconhecem quem está vivo? Essa parte que eu não entendi muito bem. Mas assim, se você não conhecer, vamos supor que nós estamos aqui vivendo 2026. É muito óbvio que a gente não vai conhecer pessoas que viveram lá na igreja primitiva. Uhum. Vai ser... Claro que não vai ter aquela lembrança terrena. Embora a gente vai ter uma união muito forte lá. Mas a gente não vai conhecer porque a gente não conheceu aqui. A gente vai se conhecer lá. Lá no céu a gente vai conhecer. Mas quem a gente conheceu na terra, a gente vai conhecer no céu. Isso é uma certeza. Então, se essa foi a dúvida da irmã, a gente não vai conhecer pelo fato de que a gente não conheceu aqui. Mas quem a gente não conheceu aqui, a gente vai conhecer lá. Os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos. A base bíblica, onde está escrito que as pessoas vão se lembrar. Eu lembrava, tava... Não, mas até essa parábola do rico e Lázaro já responde. Ele mesmo fala, né? Já fala que o rico que havia morrido, ele, tá lá, o Lázaro tá lá. Tá então lá, reconhece. no seio de Abraão, e ele fala assim, mas não tem como me tirar daqui, né? Exatamente. Ele queria lá falar pros irmãos dele que lá não é um lugar bom, né? Então, a própria palavra aliás, a parábola do rico e Lázaro responde muita coisa. Ela fala assim, ó, por exemplo, quem não for para o céu, pessoas da nossa família, essa pessoa não irá lembrar disso? Provavelmente não. Porque no céu é um lugar onde não haverá tristeza. Só vamos reconhecer que embora, assim, é uma verdade muito dura. Eu entendi a pergunta dela. Por exemplo, a gente vai estar lá, mas a gente sabe que tem pessoas aqui da nossa família... mas um familiar não foi. Né? Não foi. Lá em cima nós vamos lembrar da pessoa que ficou aqui, que não foi salva? A gente vai lembrar vai sim. Vai lembrar, né? Vai, porque assim... Mas não vai ter tristeza, não vai ter angústia, porque, né? Por isso que eu falei que a parábola do rico e Lázaro responde muita coisa, porque tem uma resposta aí também. Porque por mais que o rico morreu, ele lembrava que ele tinha os irmãos dele vivos ainda. Mande que vai lá e fale para os meus irmãos, então ele lembra. Então, quando a gente passar desse estado em que a gente vive hoje, passar para o momento de arrebatamento, céu, eternidade, não é que não vai acontecer um apagão mental. A gente vai saber tudo que a gente viveu aqui. Mas o detalhe é que toda lágrima vai ser enxugada. Então, o sentimento, o peso de glória, de você chegar no céu e você entender que você foi salvo, que você vai viver eternamente com Deus... Vai ser uma alegria tão grande que vai sobressair qualquer tristeza. É verdade. A gente vai saber quem foi salvo e quem não foi. Vamos saber. Ela entendeu. Só que o peso da alegria vai ser tão grande que isso... Vai ter fazer igual o Cláudio Duarte. Vai ter até surpresa quando você chegar lá assim. Você veio? É uma coisa muito dolorosa, mas a gente vai saber quem foi salvo e quem não foi. É verdade, né? É por isso que eu falo que a responsabilidade é muito pessoal. A gente tem que fazer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, aquilo que a gente pode fazer. A gente não vai fazer tudo, a gente faz aquilo que Deus nos pede para fazer. Mas a decisão de ter uma vida com Cristo é muito particular, é só a pessoa que pode tomar essa decisão. Verdade. É por isso que fala que a salvação ela é individual, né? Mas a gente não pode querer ser egoísta, de querer ir pro céu, né? Não, a gente tem que desejar a salvação das outras pessoas. A salvação é individual, se você quiser ir... Não, continue em oração. É por isso que a importância da gente evangelizar e a gente pregar tempo e fora de tempo. Porque, infelizmente, largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição.
mas estreito é o caminho que conduz à salvação. Então, infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo. É por isso que nós que estamos em Cristo, a gente tem que parar com tanta frescura. A gente fica evitando uma coisinha ou outra, não vou fazer isso não, mas a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus e ir para frente. Verdade. Avançar. Porque enquanto a gente está nas nossas deficiências, não, eu sou tão assim, eu sou tão desse jeito, tem pessoas que estão se perdendo. Verdade. Enquanto você está se colocando numa posição de vítima, tem pessoas que estão perecendo. Morrendo. É por isso que Paulo falou, portai-vos varonilmente. E eu fui atrás dessa palavra, mas como assim se portar varonilmente? Eu acho que é se portar como macho, como homem, né? Varônil, né? Tal. Só que eu fui me aprofundar nisso e Paulo falou, ele estava querendo dizer, sabe o quê? Se comportem como heróis. Heróis da fé, né? Então todo cristão ele tem que ser um herói. Um herói que salva vidas do inferno. A gente tem que ser um herói. A nossa postura cristã tem que ser de herói. Alguém tá caído? Não, vamos aqui, eu vou orar por você, se levanta aí, varão. É alguém que vai pregar, você dizer, vai lá, Deus vai te usar, e você incentivar, você ser um herói. Você precisa ser um herói dentro da sua casa. Você tem que ser um herói dentro da sua família. Paulo falou, portai-vos varonilmente. O posicionamento cristão é você se comportar como um herói. Você pega esses filmes aí da DC, da Marvel, você vê lá o Homem de Ferro, o Super-Homem. Você vê como é que eles se comportam? Como herói. Como herói, por mais que tem momentos que eles têm ali umas crises, mas eles não deixam de fazer aquilo que eles têm que fazer. Assim tem que ser o cristão. É o momento de a gente parar de olhar tanto pra gente, que tem hora que a gente olha tanto pra gente, e a gente precisa olhar assim pra gente. A gente tem que negligenciar isso, mas se levantar através dessa palavra, que a gente é um herói, a gente precisa se levantar porque tem pessoas que precisam da gente. Tem pessoas que precisam conhecer a salvação. Tem pessoas que estão do seu lado que precisa de uma palavra, precisa do incentivo. E essas pessoas somos nós. Os nossos olhos foram abertos. A salvação está com a gente, que somos crentes em Jesus. Então a gente tem que apresentar essa salvação também para outras pessoas. Paulo foi um herói, é que ele fala, combati um bom combate. Ele foi um soldado, Esse foi herói. foi. E ele falou assim, eu fui bom. E a coroa da justiça, ele falou, a coroa da justiça está me reservada, porque ele ganhou vidas. E a coroa da justiça é para aquele que ganha Ele almas. sabe o que ele fez aqui, né? Você tem que ter a certeza daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, né? Do propósito que Deus colocou nas tuas mãos. É muito forte isso daí. E as pessoas, elas têm que entender para que Deus chamou ela. Exatamente. Né? E as pessoas, elas falam, mas Deus não tem nada comigo. Você acredita que tem pessoas que falam, não, Deus não tem nada comigo. Mas elas não buscam saber o que Deus tem com elas. Tem pessoas que é na oração, tem pessoas que é na intercessão, tem pessoas que é para pregar, tem pessoas que é para louvar, tem pessoas que é para profetizar. Cada um, né, fica naquilo que foi chamado, né? Eu falo assim, o pastor Alexandre, ele é profeta, juiz, sacerdote e levita. A gente tem que ser um bombril na obra de Deus, a gente tem que fazer de tudo. Não é? Porque... Tudo que tiver proposto a gente fazer, a gente tem que ficar na nossa vocação, claro. Mas assim, a gente tem que ser um bombril, a gente tem que ter 1001 utilidades no reino de Deus. Por mais que aquilo não seja o seu forte, mas se a demanda está exigindo aquilo, você tem que fazer. Da sua forma, do seu jeito, mas tem que ser feito. A gente tem que se colocar. O Neemias mesmo era copeiro, virou governador. Então, assim, não tinha nenhum cargo ali no palácio, aí virou copeiro, cargo eclesiástico, né? Quero dizer assim. Então, se dispôs a ir fazer a obra. Se dispôs e Deus honrou ele. Deus honrou. E a gente precisa ter essa consciência, por isso que essa mensagem tem que vir para esses dias e muito forte, entender que haverá um arrebatamento e haverá uma vinda de Jesus em glória. Jesus vai voltar. E quando ele se der de cara com a gente, o que ele vai falar da gente? Verdade. O que a gente tem feito? Quando a gente encontrar com Jesus, a gente vai ser confundido com ele na sua vinda? Ou quando a gente se encontrar com ele, a gente vai entender e vai falar como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E vamos nos encontrar com Jesus e vamos fazer missão cumprida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para você dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é porque você está convicto, você está um guerreiro. Então, talvez hoje você está caído, você não está talvez da maneira que você gostaria, mas entenda, se levanta. Começa de você. A oração do irmão ajuda, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Só que a gente precisa se posicionar também. Verdade. A gente tem que falar, não, eu vou me levantar, eu vou ser uma bênção. Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Seja uma bênção, Abraão.
Então seja uma bênção, é você, as suas atitudes, começa a mudar suas palavras, começa a mudar sua atitude. Jesus vai vir aí, Jesus vai vir em glória, e como é que nós estamos? Arrebatamento vai acontecer para a igreja e nós precisamos ter consciência disso, de que uma hora tudo isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar, nenhuma prova dura para sempre. Glória a Deus. Toda prova, toda dificuldade, ela tem um prazo de validade. Em Romanos 8 fala, né? Nenhuma tribulação é comparada com a glória de Deus que irá se manifestar. Exatamente. Né? Não é comparado. O que você está passando aí na sua Porque na a sua nossa vida, leve e momentânea tribulação. Exatamente. E Paulo era açoitado, era castigado, era preso. Ele falou, é leve e momentâneo isso aqui. Era apedrejado, mas ele dizia... Nós não passa nem um terço do que, eles passavam lá atrás. Né? Um foi cortado a cabeça, o outro foi apedrejado, né? Apedrejando. Então, tipo assim, nós não passa metade do que o povo passou lá hoje, atrás. Em comparação entendeu? com o que acontecia lá atrás. Né? E tem lugares que você vai. A gente tem 4 minutos para encerrar. E eu vou lançar algo aí pra tua vida semana que vem. Pra você e pra missionária Tatiane, que ela não vai escapar não, né? Vai não. Semana que vem você tá de volta, mas com o tema. Ministério feminino. Ministério feminino? De mulher, ministério feminino, por quê? Eu saio para pregar por aí, eu louvo por aí, né? Tenho, né, um ministério profético que eu herdei do pastor, herdar a herança, né? E eu já escutei, eu já fui pregar em lugares, em igreja, né? Que o púlpito é só homem. E você sabe que quando você está sensível à voz do Espírito Santo, os homens, eles olham para você assim, com uma forma assim, e falam: o que ela está fazendo aqui? Poderia estar lavando louça em casa. Altar não é lugar de mulher. Mais uma pergunta. Né? Tem mais uma pergunta? Haverá salvação na grande tribulação aos que ficarem? Vai haver a pregação do evangelho ainda. Só que eu sou da ideia do seguinte: a pessoa que não consegue ser crente agora vai conseguir ser crente na grande tribulação? Aí é que tá, né? Haverá salvação? Haverá salvação. Porque tem os mártires da glória. Mas para você ser salvo nesse período, a Bíblia diz que vão ser degolados. Degolado é ter a cabeça cortada. Haverá 2 testemunhas pregando o evangelho. Haverá a presença de anjo pregando. Você percebe, então, a ausência da igreja vai ser tão profunda nesse período que não vai ter quem pregue o evangelho. Deus vai ter que enviar 2 testemunhas e até anjo vai pregar. Anjo não prega o evangelho hoje. Mas para esse período da grande tribulação, por ocasião da ausência da igreja, então você percebe que a misericórdia de Deus vai até o fim. Até no período da grande tribulação tem a misericórdia de Deus. Tem salvação na grande tribulação? Tem. Porém, é um preço muito caro. É um preço muito alto. Então é melhor e agora? Entrar agora no estreito do que... A pessoa no dia de hoje, a pessoa que não está em Cristo hoje, naquele período, vai ter salvação? Vai ter salvação? Vai. Só que o preço vai ser alto demais. Vai ser mais doloroso, né? Vai ser o preço da sua vida. Verdade. Então... Forte isso aí, né? Então, a semana que vem, né? Você vai estar encarregado, porque eu já ouvi até próprias mulheres mesmo criticando. Mulher não prega. Mulher não é pastora. Mulher não é missionária. Mas nós vamos na palavra, né? A gente vai semana que vem aqui te defender aqui, Bia. A gente vai te defender aqui, Bia. Não só você, mas as mulheres, o ministério feminino aí. Então, a semana que vem nós estaremos de volta, tá, pessoal? Nós já vamos encerrar, né? Foi um tema aqui abordado poderoso, né? Sobre a vinda de Jesus. Tem 2 aí, ó, vai ficar gravado, você entra, você assiste, tem o entendimento, né? A semana que vem nós vamos dar continuidade, vai ser temas assim, temas que vai edificar a sua vida. Nós estaremos em oração pela tua vida, pela tua casa. Tenho certeza que vai haver testemunhos, viu? Então não perca, a partir das 18 horas, terça-feira que vem, nós estaremos aqui com o evangelista Daniel. Ia falar Renato. De novo. Mas a gente vai trazer ele também, que ele... Ele vai estar no de quinta, não. De quinta, né? E nós... E a missionária Tatiane, tá?
Então você não perca, você mulher que quer entender o ministério feminino, o ministério da mulher, ministerial, né, para que Deus te chamou. Venha terça-feira, convide mais um para assistir essa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Então a gente já vai encerrar, já acabou o programa. Ih, rapaz. Não foi triste não. Peraí, deixa eu chorar. Acabou o programa. Mas terça-feira que vem tem mais. Aí terça-feira nós aguardamos você aqui nesse mesmo dia, terça-feira, às 18 horas, nesse mesmo canal. Não perca, porque prepare suas perguntas, tá? Porque a gente vai responder e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém? Fica com Deus, um abraço ao teu coração. E nós estaremos orando pela tua vida, tá bom? E essa live fica gravada, viu? Curte, compartilha e prepara suas perguntas para a semana que vem. Amém? Amém, glória a Deus. Rapaz, Deus abençoe minha família, todos os meus amigos que estiveram vendo a live também. Que Deus filho. possa... Tem um pessoal aí prestigiado aí vendo a gente. Tem gente de Minas, de São Paulo, Então. da Bahia, da onde Odávias? Da Espanha, de Aí. Portugal, viu? Vem no bastidores de um chamado aqui que é vida. Tá bom? Tchau, Deus gente. abençoe. Fica com Deus.